pela graça somos o que somos, e a parte da graça não somos o que pensamos que somos. Irmãos, nós vamos para o primeiro estudo, liberdade sem perder a identidade. Gostaria de convidar o Diácono Wender, que estará nos abençoando com a ministração da Palavra de Deus. Liberdade sem perder a identidade. E a segunda ministração, o Diácono Valdinei vai abordar a soberania de Deus, o futuro do jovem cristão. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor pela vida do Diácono Wender, esse jovem servo de Deus. Trabalha e serve a Deus conosco aqui na congregação de Guarda. Nós vamos orar. Gostaria de convidar o Cauê, vai estar vindo orar em favor da vida do nosso irmão Diácono Wender. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. De mais uma vez podemos estar realizando esse congresso, Pai. Mais uma vez podemos estar realizando esse fórum, Pai. É tudo, Pai, por Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem sido para com nossas vidas, Pai. Peço-lhe, Senhor, para que o Senhor usa Teu servo nesse momento, Pai. Abre a nossa mente, dando entendimento, Senhor, que nós venhamos, ó meu Pai, guardar todas essas palavras, Senhor. Que não venhamos, ó meu Pai, somente guardar para nós, mas que venhamos colocar em prática, para que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, Pai. Que nesse momento não seja o Diácono Wender a falar nos nossos corações, mas seja o Espírito Santo de Deus, Pai. Fale poderosamente, de uma forma extraordinária, de uma forma especial, Pai. A palavra que nós precisamos e não queremos, ó Senhor. Em nome de Jesus, usa Teu servo, Pai. Fale conosco, e que acima de todas as coisas, o Teu santo nome seja exaltado, Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Hoje nós estamos mais perto. Glória a Deus. Irmãos, motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês pela primeira vez, uma experiência incomparável, estar pregando, ministrando num fórum jovem, né? Glória a Deus por essa oportunidade. Desde já eu queria agradecer a Deus, pastor Edevaldo, todos os nossos irmãos jovens. Os jovens aqui estão pingando azeite, irmãos. Os jovens aqui vieram para buscar a presença do Senhor. Eu convido os irmãos para que abram vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 1. O tema que nos foi proposto nesta tarde fala sobre liberdade sem perder a identidade. Bem claro, já deixar aos irmãos que a identidade nós podemos ver ela de duas formas, um lado pessoal e do lado espiritual, né? A identidade pessoal é o nosso nome, aquele RG que você tem que consta os seus dados, os dados dos seus pais, o número do seu RG, a data de expedição. Essa é a sua identidade pessoal. Mas a identidade cristã, a identidade que nós temos com Deus é de verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Você que abriu a sua palavra, livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, e diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Pode tomar o seu assento. Se puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós iremos decorrer alguns versículos. Irmãos, para que você entenda um pouco desta palavra, para que eu possa trazer algo que o Senhor quer trazer ao seu coração nesta tarde, é preciso nós voltarmos até o livro do princípio, o livro do Gênesis, no capítulo de número 9, onde nós vamos ver então que após o dilúvio que o Senhor manda sobre a face da terra, destrói toda aquela humanidade, porque o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Mas ele olhou para o coração de um homem chamado Noé e se agradou. Separou Noé, sua família, 2 de cada dos animais de todas as suas espécies, fez aquela gigantesca arca. Eles entraram dentro da arca, a humanidade dizendo: são loucos, são totalmente pirados, fazer uma coisa dessa, tanto tempo não chove sobre a face da terra. E então Noé assentou-se no seu coração de construir aquela arca, porque ele tinha identidade com o Senhor.
porque ele queria ouvir e dar prática as palavras de Deus. Ele constrói e entra dentro da arca, e após ele entrar e tampar a arca, o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor tampando a arca, então a Bíblia vai nos dizer que desceu águas sobre a face da terra, a ponto de inundar toda a terra, e toda a humanidade que estava do lado de fora foi consumida. E nós vemos então que após o dilúvio passar, após as águas se secarem, então o Senhor ordenou e fez uma aliança com Noé, dizendo que de Noé a sua descendência era para que eles pudessem frutificar, multiplicar-se sobre a face da terra. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vemos então que dos 3 filhos de Noé vêm todas as descendências, e nós que vivemos em toda a terra viemos de Cã, Sem e Jafé. Nós que somos servos do Senhor viemos da descendência abraâmica, a descendência de Sem. Então nós vemos, irmãos, que existia apenas um povo, apenas um idioma, apenas uma fala. No capítulo de número 9 do Gênesis, nós vamos ler no versículo 1 a palavra de Deus dizendo que havia só um idioma sobre a face da terra. Existia apenas uma fala sobre a face da terra. Eles estavam vivendo em uma região chamada Mesopotâmia, onde hoje atualmente está localizado o Irã ou o Iraque. Eles sitiavam naquela terra. E das descendências de Cã, um homem chamado Nimrod, e todos os demais que estavam junto com ele, despertou-se no seu coração, num certo dia, de construir uma torre chamada Torre de Babel, a ponto de levantar as suas estruturas e tocar na grandeza de Deus. Então nós vamos ver no capítulo 11 que Deus desceu na sua soberania, desceu sobre a face da terra. A construção estava sendo construída, a cidade, a torre estava no meio do caminho, quando o Senhor então desceu e interviu aquela situação, porque homens não é dotado de glória, toda a glória é somente dada ao Senhor Jesus, toda a glória é somente dada ao nosso Deus verdadeiro, Senhor. Eles sentiam no seu coração em construir uma torre que pudesse tocar até os céus, para que as demais pessoas circunvizinhas pudessem olhar e ver a grandeza daquele povo, mas se esquecendo então que a grandeza não dependia deles, não era eles que tinham que estar grandes, e que eles tinham que diminuir para que a glória do Senhor se sobrevalecesse na vida deles. Abandonaram então o sentimento de grandeza de Deus para achar que eram deuses, para achar que eram grandes, e com isso Deus desceu na sua soberania e dispersou aqueles povos que estavam ali, dividiu aqueles povos, jogou um para cada lado e confundiu a língua. Ninguém mais entendia o que um e o outro falavam. Mas nós vemos que após as civilizações estarem totalmente separadas, ainda havia um povo que estava vivendo na Mesopotâmia. Ainda existia um povo que ainda estava ali dentro da Babilônia. Após a descida de Deus então naquele lugar e espalhar aqueles povos, confundir as línguas, foi-se dado então o nome de Babel. É por isso Babel significa porque aqui desceu o Senhor e confundiu a língua. A palavra Babel vai dizer que por causa da descida do Senhor do céu, a terra, por ter confundido a língua, espalhado as civilizações, foi-se dado o nome Babel. E aquela terra então, aquela cidade começa a se chamar Babel. Após as civilizações serem dispersas e serem levadas uma para canto de todos os lados, ainda existia um povo que morava em Babel. Ainda existia uma nação que crescia em Babel. E esse povo começava a crescer. Mas nós vemos no capítulo seguinte, no capítulo 12, que existia um homem que habitava naquele lugar, na terra de Ur dos Caldeus. O seu nome era Abrão. Um dia o Senhor, sondando a terra, olhou e viu o coração de Abraão, achou diferente. Falou: esse daí ainda tem o mesmo sentimento. Esse aí não olhou para os céus acima de construir uma grande estrutura e não trouxe aos seus pensamentos o que acontecera com seus pais. Então o Senhor chama Abraão e fala assim: Abraão, sai desta terra maldita, sai da casa de seus pais, sai de sua parentela e vai a caminho de uma terra distante, onde você não sabe para onde você vai, mas eu guiarei os teus passos, eu te levarei para os caminhos que você vai andar e farei de ti uma grande e poderosa nação, e tu serás uma bênção, tu serás pai de nações, tu serás homem fiel, verdadeiro na minha presença. Sai, Abraão, da tua casa, sai de tua parentela e vai
vai porque você tem uma identidade de verdadeiro adorador, vai porque eu olhei dentro do seu coração e eu vi que dentro de você tem uma estrutura servente a Deus, um homem que não abandona os seus princípios, as práticas mundanas não vêm sobre a sua vida, mas que você coloca simplesmente a minha presença diante da sua casa, diante da sua vida. Então sai daí e anda pelo caminho da terra, porque eu vou guiar os teus passos, eu serei contigo. Abraão, sai, Abraão, daquela terra, sem saber para onde estava indo, sem saber para onde estava caminhando, mas o Senhor guiava os passos de Abraão, e o Senhor leva Abraão até Canaã. E quando chega em Canaã tem um encontro lindo, o Senhor desce sobre ele e fala assim: Abraão, olha para o lado esquerdo, ele olha para o lado direito, ele olha para frente, olha para trás, para o ocidente, para o oriente, tudo que tu estás vendo, Abraão, será teu. Isso porque ainda existe uma identidade dentro do teu coração. Isso ainda porque existe um sentimento de verdadeiro adorador ainda dentro do seu coração. Então nós vemos que de Abraão veio as suas descendências, Isaac, Jacó. De Jacó veio as 12 tribos, os seus 12 filhos. Então a nação de Israel começa a crescer, o povo de Deus começa a se estabelecer sobre a face da terra. Porque muitas das vezes davam ouvido à palavra de Deus, e muitas das vezes também pecavam contra Deus, mas a graça, ela prevalecia sobre a vida deles, porque eles se arrependiam do que tinham feito, pediam perdão para Deus, Deus na sua infinita misericórdia e graça perdoava, e eles caminhavam mais para frente. Então uma nação crescendo na presença de Deus. Mas neste momento nós conseguimos ver dois lados da história. Conseguimos ver uma nação de Abraão crescendo, Israel, mas também não esquecemos daquele povo que estava na Mesopotâmia. Ainda existiam pessoas em Babel. Passaram anos, passaram décadas, passaram séculos, e aqueles povos começavam a se multiplicar sobre a Mesopotâmia, a ponto de levantar um grande império, o grande império babilônico. Então agora na Mesopotâmia estava a Babilônia, e o rei da Babilônia, nos dias de Daniel, era Nabucodonosor. E nós vemos que o povo de Deus que foi separado, foi chamado de Abraão para servir a Deus, para glorificar o nome do Senhor, nos tempos dos reis, não tiveram sabedoria e não buscavam a presença de Deus para tomar as suas decisões. Eu acho muito engraçado isso. Muitas das vezes nós tomamos uma decisão sem consultar a Deus. Temos uma dificuldade, temos algo para ser resolvido, e ao invés de orarmos e pedirmos o conselho e saber o que Deus quer para nossas vidas, não. Nós tomamos uma decisão precipitada, agimos de forma errada, e através desse erro, através dessa ação nossa, cai o erro sobre a nossa descendência, cai o erro sobre a nossa nação. Foi isso que aconteceu com Roboão. Quando Roboão levanta no lugar de Salomão como rei, ao invés dele consultar a Deus para tomar uma decisão certa, ele fala: não, o meu pai tem tratado vocês com chicotes, mas eu vou tratar vocês com escorpiões. Após esse erro, após essas coisas que estavam acontecendo na nação de Israel, a Bíblia vai nos dizer que o reino se divide. Era um só povo, era uma só nação de Deus. Mas após esses erros humanos, e por deixarem a presença de Deus, buscarem algo lá fora, nas civilizações, nas descendências dos inimigos, então eles afastaram supostamente a presença de Deus no meio de Israel. Então o reino se divide. Reino do sul e reino do norte. Reino do sul agora é Israel, habitando em Samaria, com 10 tribos. E reino do sul está reinando em Judá, com 2 somente tribos. Mas em Israel, quando o momento se divide os 2 reinos, Israel, ao invés de buscar a presença de Deus, ao invés de buscar adoração, voltar e ter comunhão com Deus, levantam para si estátuas, cordeiros de ouro, e começam a adorar. Esqueceram totalmente os seus princípios, abandonaram totalmente a sua identidade, largaram totalmente a presença de Deus para adorar uma simples imagem de um bezerro de ouro, abandonaram todos os princípios que Deus tinha na vida dele, abandonaram todas as memórias que eles tinham dos seus antepassados, o que Deus tinha feito com Noé, o que Deus tinha feito com Abraão. Esqueceram de todas as coisas e começaram a pecar, e levantaram sobre si novos ídolos, e levantaram sobre si imagens de esculturas, e começaram a adorar. Então o reino de Israel agora, nesse momento, o reino do norte, se afastou totalmente da presença do Senhor. E quando olhamos para o lado do reino do sul, Judá, dentro do templo, estavam na presença do Senhor, mas não estavam na presença do Senhor.
Como assim? Existem muitas pessoas que muitas das vezes estão aqui conosco, mas na verdade não estão conosco. Estão na presença, estão na igreja, mas não têm uma identidade de verdadeiro adorador. Mas não tem uma identidade que sai da sua casa e fala: hoje eu vou buscar a Deus, hoje eu vou adorar a Deus. Sai simplesmente por sair e chega de qualquer jeito, assim como saiu e chega aqui na igreja. Então nós vemos que Judá estava no templo, estava na terra, aonde adoravam ao Senhor e deixaram de buscar também a presença do Senhor. Devido a esses acontecimentos, então Deus permite que o rei da Babilônia se levanta, Nabucodonosor, no ano 586 a.C., Nabucodonosor levanta como um império babilônico totalmente poderoso, entra dentro de Judá, entra dentro do templo do Senhor, onde era um lugar de santidade, onde era um lugar de adoração, onde era um lugar que somente a presença de Deus descia ali no meio deles. Então Nabucodonosor, com um grande poder, com a sua grandeza, ele não quer nem saber quem está lá, ele não pede nem licença para entrar dentro de Jerusalém, ele já chega com seus cavalos, com suas espadas, com as suas armas de guerra, tacando fogo em todas as cidades, derruba os muros que estavam à volta de Jerusalém, porque os muros significavam a fortaleza de Jerusalém. Então Nabucodonosor, ele chega e derruba todos os muros, ou seja, a estrutura de Jerusalém está por terra, a base de Jerusalém caiu, a estrutura, os muros de Jerusalém, agora não tem ninguém mais para defender Jerusalém. Nabucodonosor entra lá dentro, taca fogo nas casas, taca fogo no templo, entra dentro do templo, saqueia todos os vasos de honra, saqueia todas as taças de ouro, de prata, todos os utensílios que tinham na casa do Senhor de valor, todas as riquezas da casa de Deus. Ele entra sem pedir licença, ele entra sem com uma autoridade e sai saqueando todas as coisas e levam todos cativos para a Babilônia. E entre eles levou Nabucodonosor Daniel, Misael, Ananias e Azarias, homens que eram totalmente adoradores, homens ainda que não tinham se corrompido, homens ainda que, apesar daquela nação, apesar daqueles homens e mulheres estarem se afastados da presença do Senhor, eles ainda não tinham perdido a sua identidade pessoal, eles não tinham ainda perdido a sua identidade cristã de verdadeiros adoradores. Mas Nabucodonosor agora entra e leva sobre todos eles todos os utensílios, todas as riquezas de Jerusalém e também os homens mais sábios, mais inteligentes, e levam cativos para a Babilônia. Levam todos os cativos para a Babilônia. E nós começamos a entrar no texto que fomos ler. Daniel capítulo 1, versículo 8. Chegando na Babilônia, começou a estabelecer estes homens para serem chefes, para serem homens, para que pudessem ser corrompidos com a cultura babilônica. Qual era a intenção da Babilônia? A intenção da Babilônia era entrar dentro das demais nações, conquistar as nações, levar para o exílio babilônico e dentro da Babilônia confundir ou assimilar as religiões, confundir as identidades, porque Babilônia representa portal dos deuses. Portal dos deuses porque naquela época existiam vários e vários deuses. Então os povos conquistados saíam da sua terra, entravam dentro de Babilônia no exílio, e lá em xeque uma conversava com a outra, o que uma sabia, o que a outra não sabia. As culturas se misturavam, os princípios se misturavam, tudo se misturando. Esta era uma estrutura, uma estratégia de guerra do inimigo, de Satanás na vida de Nabucodonosor, para confundir um sentimento adorador dos judeus para um sentimento totalmente podre de idólatras que praticam iniquidades, coisas erradas. Mas nós vemos que quando eles estavam cativos dentro da Babilônia, o Senhor ainda estava com aqueles homens que tinham ainda no seu coração uma identidade de verdadeiros adoradores. Porque Deus está querendo falar conosco, ainda que você ande em terra alheia, ainda que você anda por passos parecendo que tortuosos, mas se tiver ainda um sentimento de verdadeiro adorador na sua vida, meu irmão, acredite que pode se levantar Nabucodonosor, pode se levantar reinos, pode se levantar terras, mas o Senhor ainda continuará na sua vida, o Senhor ainda te ajudará. Ainda existia homens que tinham compromisso com Deus. E nós vemos que o objetivo da Babilônia era de confundir a
aqueles homens que estavam em Judá. E a maior prova disso são a transferência dos nomes. Nós vemos que Daniel, no hebraico, significa Deus é o meu juiz. Quando é levado para a Babilônia, passa a se chamar Beltesazar. Beltesazar, Bel são a união de duas palavras fenícias. Bel significa do deus Marduk, Baal, e Sazar, aquele que ajuda o rei. Então queriam transformar um homem que tinha o juízo de Deus em um servo adorador de um Deus desconhecido. O nome Ananias significa o Senhor demonstra a sua graça. Quando chega na Babilônia, muda-se o seu nome para Sadraque, que significa sob o comando do Deus Acu, um Deus desconhecido. O nome Misael significa quem é como Deus. Quando chega na Babilônia, se transforma em Mesaque, quem é como Acu, o Deus Lua. Dentro de Judá, o outro nome era Azarias, que significa o Senhor ajuda. Quando passa para a Babilônia, então se transforma o seu nome para Abidnego, que significa servo do Deus Nabu, servo do Deus da literatura mesopotâmia. Então nós vemos que Nabucodonosor tinha intenção maligna de tirar homens da presença que adoravam a Deus, ao nosso Senhor, e mudassem a sua identidade para homens que adorassem a vários e vários deuses. Mas a única coisa que não fez com que a identidade desses homens se mudavam foi um povo. E qual é esse povo? O povo que não se deixava ser confundido na sua identidade. O povo que não se deixava ser misturado dentro do seu coração. Nós vivemos em um tempo de tantas dores, de tantas dificuldades, mas ainda há um sentimento adorador dentro do nosso coração. Ainda há um rio cujas águas alegram a presença de Deus. Ainda há esperança, ainda nós cremos, ainda nós temos Cristo alicerçado no nosso coração. O que fez com que aqueles homens não se corrompessem foi si mesmo. Olhavam para dentro de si e falavam assim: eu não vou me contaminar com essa cultura podre. Eu não vou me contaminar com essa estrutura babilônica que quer me afastar da presença do meu Deus, para me jogar a um poço e adorar a vários deuses. Eu estou com um objetivo de andar sobre a face da terra e não me contaminar com as iguarias que o mundo me oferece, mas eu estou com uma intimidade, eu estou com a oportunidade, com a vontade de servir ao meu Deus, de buscar a palavra de Deus, de não me contaminar com o que o mundo me oferece, mas me alimentar da palavra de Deus. Amós está profetizando e dizendo: haverão dias em que sentirão fome e sede, mas não é fome nem sede de comida, nem é sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Haverão dias em que homens e mulheres buscarão isso aqui, a palavra de Deus, e não encontrarão mais. Mas nós temos nesta tarde a oportunidade de estarmos na casa de Deus e alicerçar no nosso coração um sentimento de adorador, um sentimento dizendo: eu não vou me contaminar, eu não vou me cair com essas estruturas que o mundo me oferece, mas eu vou estabelecer dentro do meu coração a palavra de Deus, que ela é apta para discernir, ela é apta para me ensinar, ela é apta para me corrigir, ela é apta para seguir comigo. Eu preciso dessa palavra. Cativos dentro da Babilônia, dentro da Babilônia, mas não estavam no seu coração dentro de Babilônia. Glória a Deus. Estavam com o seu corpo na Babilônia, mas o seu coração ainda servia um Deus Todo-Poderoso. Paulo e Silas estavam presos dentro da prisão, mas a sua alma, o seu coração ainda exaltavam a presença de Deus. Meu Deus, Pedro estava dentro da prisão, as irmãs orando, mas lá dentro Deus enviou um
anjo e passeava com ele dentro da prisão. Que Deus está querendo nos revelar nesta tarde, meu Deus. Muitas coisas passam na minha cabeça agora. O Senhor está querendo tratar conosco, jovens. É preciso nós termos uma identidade de verdadeiros, fiéis servos de Deus. É preciso nós dizermos no nosso coração: eu não estou disposto a ouvir as mensagens que passam na televisão. Eu estou disposto a entrar na presença de Deus e buscar a palavra, e não me contaminar, e me encher do Espírito Santo de Deus. E para provar que Deus era com eles, para mostrar que Deus era Deus na vida deles, Nabucodonosor fez com que o chefe dos seus exércitos desse um alimento para que eles pudessem se alimentar. As carnes do banquete, os vinhos do banquete, servem estes homens por 3 anos, depois trazem a mim. Mas Daniel sentiu no seu coração e falando: eu não vou me contaminar, nem com a alimentação que está dentro da Babilônia. Porque às vezes parece que na nossa mente o pecado vem e nós achamos que não é errado mais. Às vezes vem as dificuldades, os erros para nos fazer cair, para nos fazer errar, e nós olhamos, veja, é coisa simples, não vai me contaminar. É coisa simples, não vai me fazer pecar. Nabucodonosor estava dando um banquete para eles poderem se alimentar. Mas Daniel se lembrou da palavra de Deus em Levítico capítulo 11: não comerás carne de animais com unhas fendidas. Nabucodonosor estava servindo um banquete de carnes de porco, vinho, bebida forte. Mas Daniel se lembrou da palavra de Deus em Levítico sobre os alimentos que os servos de Deus podiam e não podiam se alimentar. Ou seja, se eles se alimentavam daquilo, pecavam contra Deus. Se comiam daquilo ali, pecavam contra Deus. Então ele sentiu no seu coração em não se alimentar, em não saciar a sua vida carnal, em não se alimentar daquilo que está por fora, mas se alimentar daquilo que estava por dentro, que era o seu espírito, que era a sua presença na pessoa maravilhosíssima do Senhor. Ele olha e fala assim: eu não quero comer carne, eu não quero comer picanha, beber vinho, me dê legumes. Não precisa ser com vinagre nem sal, pode ser legumes puros. Posso beber água, porque o Deus dos céus, Ele é capaz de me fazer viver, tanto comendo legumes ou comendo carne. Mas eu prefiro não me contaminar com a alimentação deste povo medíocre e idólatra, mas eu vou me alimentar de legumes. E a palavra diz que quando chegou no período de 10 dias, aqueles homens que se alimentavam de legumes estavam mais belos, estavam mais bonitos do que os homens que se alimentavam dos alimentos de Babilônia. Meu Deus, a grandeza do Senhor até na nossa alimentação. Às vezes você fala: ai meu Deus, só tem um ovo, mas Jesus, só tem um pouquinho de arroz, aquele feijãozinho de ontem. Senhor, mas nós não precisamos das coisas humanas, nós precisamos nos alimentar e falar: Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me levantado. Meu Deus, muitas das vezes nós precisamos de algo grande, esquecemos de tudo que Deus nos dá, esquecemos de tudo, ofuscamos as coisas grandes, mas esquecemos das pequenas coisas que podem nos trazer alimento para a nossa vida espiritual. Aleluia. Não somente isso, mas também Nabucodonosor levantou uma grande estátua e disse, chamou seus governadores, chamou os líderes, chamou os prefeitos, chamou os sábios, chamou os entendidos, para que ao som da buzina, para que ao som da gaita, para que ao som do saltério, das harpas, que quando tocasse, todos os povos que estavam ali, os exilados, teriam que se prostrar diante da imagem que ele tinha feito. Quando toca o som, quando sai a música, quando a estátua é levantada no meio de todos, eu imagino um grupo totalmente fechado em forma de círculo e a estátua no meio. Quando toca os sons, os instrumentos, as músicas, joelho por joelho se dobrando, aqui, ali, lá, todo mundo de joelho perante a estátua. Mas quando olha para trás, haviam 3 homens, haviam 3 jovens de pé, olhando para a cara do rei, dizendo: eu não vou me contaminar, eu não vou me prostrar diante desse rei, ainda que as dificuldades possam vir, ainda que as coisas que você quer fazer contra nós podem vir, mas eu não me prostrarei perante essa imagem. Não, você não está entendendo, você não pode
prostraram, mas ainda os 3 jovens ficaram de pé. Meu Deus, aleluia, Querendo dizer, eu ainda não perdi a minha identidade. Eu ainda não me corrompo. Eu ainda não abandono os meus princípios, os ensinamentos que eu tenho levado comigo. é, Senhor. Vamos te jogar dentro da fornalha de fogo. Não vai se prostrar? Não vou me prostrar. Não me vendo. E uma mais, hein, rei? Fique tu sabendo que o Deus em que eu sirvo, Ele é capaz de passear comigo dentro da fornalha. As dificuldades que você passa, a sua caminhada, às vezes a pessoa olhando para você dizendo que você não pode, você não consegue, você não vai atingir o alvo, ou até mesmo você olhando para dentro de você dizendo assim: a minha esperança, os meus sonhos se prostraram, eu deixei de sonhar, deixei de querer ser um pregador, um levita da casa do Senhor. Às vezes nem as pessoas te apontando, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Às vezes é você mesmo olhando para dentro de si e falando assim: eu não sou capaz, eu não posso, eu já estou velho demais, eu sou novo demais. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma palavra profética nesta tarde. Deus, Ele não está à procura da sua idade, do que está por fora. Deus está à procura do que passa por dentro. Se você ainda é ou não é um verdadeiro servo de Deus, se você adora ou não adora, se você se prostra ou não se prostra, Deus está à procura de corações, de homens que adoram ao nosso Senhor em espírito e em verdade. Ele não quer ver a sua idade. Eu sou pequeno demais para pregar. Mas quando há um sentimento de verdadeiro adorador, quando há um sentimento de homem fiel na presença do Senhor, Deus levanta até uma criancinha para louvar aqui na frente, e o fogo, a presença de Deus entra dentro do templo, e a glória desce sobre a nossa vida. Isso de tudo que Deus, Ele não olha para o nosso lado exterior, mas Ele olha para o lado de dentro do nosso coração. Nunca diga eu não posso, nunca diga eu não consigo. Se há verdadeiramente um sentimento, uma identidade de servo de Deus, se prepare para saltar nesta tarde em rumo à vitória na pessoa de Jesus Cristo, porque nesta tarde Deus está te fazendo entender que você não precisa das coisas mundanas, que você não precisa do lado físico, mas que você precisa somente de um coração verdadeiro voltado ao Senhor, de uma identidade de cristão, de uma identidade de servo de Deus. Se prepare para atingir os teus objetivos. Se prepare para crescer. Se prepare para cair. Mas se prepare para ver Deus na sua vida. Se prepare para ser levado cativo. Se prepare para ser levado dentro da Babilônia. Mas se prepare para ver Deus andando contigo dentro da Babilônia. Jogaram os 3 jovens dentro da fornalha, a ponto que quando abriu a fornalha, os homens que seguravam eles morreram na hora. Aqueceram 7 vezes mais a fornalha. Uma quentura, imagina. No verão aqui a gente quase torra já. Não quer ver um rio, não quer ver uma piscina para pular dentro e refrescar o corpo. Imagina 3 homens jogar dentro de uma fornalha. Imagina, quando você rela a mão lá na frigideira ou na panela fazendo comida, já sai pulando, ai, queimei o braço. Imagina te jogar o corpo inteiro dentro de uma fornalha. Deus. Mas o engraçado e o maravilhoso, todos nós já conhecemos a palavra, todos nós já sabemos o que irá acontecer, o que eu irei falar. Mas a revelação do nosso Deus era totalmente diferente. A palavra de Deus, ela se renova dia, noite, dia, noite, dia, noite. Você leu hoje de manhã a palavra de 1 Daniel, de Daniel capítulo 1. De noite, quando você vai ler de novo, você esqueceu de tudo que você já leu de manhã. E o Senhor começa a trazer a revelação totalmente diferente. No outro dia você vai ler de novo 1 Daniel capítulo 1. Senhor, mas eu tinha estudado aquilo, agora o Senhor já está falando isso. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia na nossa vida. É por isso que os nossos antepassados pregaram. Você acha que essa palavra que eu estou pregando aqui, ela já não foi ministrada? Várias e várias vezes. Mas hoje o Senhor quis trazer ao teu coração uma revelação diferente. Hoje o Senhor quis te fazer entender que é preciso estar na presença dEle para ver Ele na sua vida. Entraram dentro da fornalha os 3.
jogaram lá dentro, fecharam. E da medida que eles caminhavam lá dentro, cadê 3 jovens? Posso usar 3 jovens, pastor? 3 jovens, alguém pode vir? 3 jovens. Vem o Wesley, Cauê e o Bruno. Pode vir os 3? É uma ilustração bem rápida. 3 homens: Ananias, Misael e Azarias. Aqui. Na medida que quando jogaram ele, começa a andar aqui, assim, isso. Fecha o sul. Na medida em que jogaram eles lá dentro, eles passeavam dentro da fornalha, sem sequer o fogo pegar no seu cabelo, sem sequer o fogo queimar a sua roupa. Olha o fogo aqui em volta, olha o fogo aqui em volta, lavando aquela labareda, querendo estragar eles, o inimigo querendo destruir a vida deles. Mas sabe o que fazia com que eles não fossem ainda mortos? Era isso aqui, ó. A presença do Senhor na vida deles. Era isso aqui, ó. Caminha, Sadraque. Caminha, Misael. Abaixo de